Boa tarde a todos, eu me chamo Lariane, estou na sexta fase do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agroveterinárias CAV. Hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto Levantamento da Resistência de Capim-arroz a herbicidas inibidores da cesiase nas principais regiões orizícolas do estado de Santa Catarina. Esse projeto foi desenvolvido no Laboratório de Plantas Daninhas e Herbicidas, sob a orientação do professor Antônio Mendes de Oliveira Neto. Bom, o capim-arroz da espécie Echinoclua cruzgalli é uma gramínea de grande importância na cultura do arroz irrigado, que gera danos diretos nessa cultura. Diante disso, ela vem adquirindo ao longo dos anos uma resistência a diferentes herbicidas e mecanismos de ação, e mais recentemente aos inibidores da cesiase. Por isso, é importante fazer um levantamento dessa resistência, dos casos e da localização. Dentro dos objetivos da pesquisa, o primeiro é verificar a distribuição da resistência dessa espécie aos inibidores da cesiase no estado de Santa Catarina, e depois comprovar essa resistência diante do herbicida cialofopo-pebutil através de estudos de dose e resposta. Dentro da metodologia, então, foi feita a coleta de 18 biótipos nas regiões orizícolas de Santa Catarina. Posteriormente foi feita a limpeza, a identificação e o armazenamento dos biótipos. Em laboratório foi realizada a quebra da dormência, onde as sementes foram imergidas em hipoclorito de sódio por 24 horas e a sua germinação aconteceu em câmaras de BOD. Os experimentos posteriores foram realizados em delineamento inteiramente casualizado em casa de vegetação. Foram realizados, então, 2 ensaios. O primeiro foi um ensaio preliminar e o segundo um ensaio de dose e resposta. No ensaio preliminar, todos os biótipos eles foram conduzidos em bandejas de 12 decímetros cúbicos, preenchidas com substrato comercial, onde cada biótipo representou um tratamento com 3 repetições, e foi feita a aplicação do herbicida cialofopo-pebutil na dose recomendada de 360 gramas de ingredientes ativos por hectare, que equivale a 2 litros por hectare da formulação comercial Clincher. O estágio do capim-arroz no momento da aplicação era de 2 a 3 folhas, e após 21 dias dessa aplicação foi avaliada a taxa de sobrevivência, uma vez que, a partir dessa avaliação, foram selecionados 2 biótipos, um com suspeita de resistência e o outro sabidamente suscetível. Então, aqui no ensaio de dose e resposta, os biótipos avaliados foram o CA01, suscetível, e o CA07, com suspeita de resistência, onde eles foram conduzidos em copos plásticos de 0,5 decímetros cúbicos, também preenchidos com substrato comercial. Cada unidade teve 4 plantas e 3 repetições, e a aplicação do cialofopo-pebutil ela aconteceu também no estágio de 2 a 3 folhas, em doses crescentes, uma vez que a dose recomendada era de 315 gramas de ingredientes ativos por hectare. As doses crescentes foram 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8 e 16 vezes a dose recomendada. Após 21 dias dessa aplicação, foi avaliada então a porcentagem de controle. Bom, aqui eu trago a vocês os resultados do ensaio preliminar. Uma vez que, como pode-se observar aqui, o CA07 de fato demonstrou uma superioridade na taxa de sobrevivência em relação aos demais biótipos, com uma taxa maior que 50% de sobrevivência, e já o biótipo CA01 teve a taxa de sobrevivência igual a 0. Aqui algumas imagens do ensaio. Então, aqui onde eu represento a letra A gente tem as repetições do biótipo CA01, demonstrando a taxa de sobrevivência igual a 0. E aqui o biótipo CA07, representado pela letra L, onde demonstra a taxa de sobrevivência 50%. Nos resultados do ensaio de dose e resposta, pode-se evidenciar aqui que, de fato, o biótipo CA07 ele foi resistente, por causa que o seu controle foi efetivo apenas na aplicação de 16 vezes a dose recomendada, uma vez que o biótipo CA01 ele teve um controle já próximo da dose recomendada.
Aqui as imagens, então, do ensaio de dose e resposta. Nessa primeira aqui, a gente tem as repetições do biótipo CA01, demonstrando, de fato, o controle efetivo a partir da dose recomendada. E ao lado, a gente tem as repetições do biótipo CA07, no qual o controle não se demonstrou efetivo. Portanto, é possível concluir que dos 18 biótipos analisados, apenas o CA07 apresentou a taxa de sobrevivência superior aos demais, confirmando-se assim então a sua resistência ao inibidor da cesiase, o qual esse biótipo ele foi proveniente de uma área do município de Tubarão, Santa Catarina. Isso também demonstra que essa resistência ela é mais localizada nessa região. Pode-se, então, dessa forma, buscar alternativas de controle, como a utilização de herbicidas com mecanismos de ação diferentes, a fim de mitigar a evolução dessa resistência e evitar uma possível resistência múltipla. Os meus agradecimentos vão a todo o pessoal que ajudou nesse projeto. Agradeço ao professor Antônio pela oportunidade da bolsa. Agradeço a mestranda Mayra por todo o conhecimento adquirido durante esse ano. E também agradeço à FAPESC, ao CNPq, pela oportunidade de disponibilizarem esse conhecimento que é adquirido na prática. E agradeço também ao UDESC pelo ensino de qualidade.